Razão e Fé, O Caminho até o Paraíso de Deus, conta a envolvente história do romance cristão de Jéfiros, e Emunar, um casal que escolheu seguir o Evangelho de Cristo e, por isso, foi brutalmente perseguido e cercado pelo exército romano. Tudo se passa em um período de ouro, onde, em agonia, após pedir amparo a Deus, o soberano dos céus pairou a sua glória sobre o Monte Santo. Mihael, um dos 7 anjos do Senhor, foi enviado até eles, a fim de os proteger e os instruir sobre tudo o que é necessário para o sucesso na vida e na morte. O anjo trouxe conselhos divinos para a existência plena, manifestou a lei do Senhor e os motivos racionais para que, de modo puramente lógico, se compreenda sua existência. O anjo do Senhor ensinou como combater a angústia profunda da depressão e como salvar a vida daquele que assim se encontra. Assim demonstrou que, pelas características presentes ou faltantes no efeito criado, comprovam o que existe, essencialmente em Deus. Ainda falou sobre o seu ser, como age e por que é digno de louvor. Ele comentou sobre a sua bondade e justiça e também sobre a sua capacidade de ser poderoso e justo. Mihael não tardou em falar sobre o centro da lei cristã, sobre os poderes do amor e as causas do ódio, bem como tudo o que é necessário para que o cristão tenha uma boa vida e uma morte honrada, destemida e gloriosa. No exército romano, fez prova de todas as condutas que os cristãos devem evitar, bem como as suas consequências prejudiciais. Por isso, disse Mihael, logo estarás bem, quando longe do mal. Neste livro, escrito por Gamaliel e narrado pelo próprio anjo de Deus, o leitor saberá sobre como ser feliz, como confiar em Deus e a forma de alcançar a perfeição e o sucesso absoluto na vida espiritual, humana e financeira. Não bastante saberá explicar pela razão o porquê Deus existe. Por meio deste livro, você poderá ter o seu nome escrito e mantido no livro da vida. Louvado seja Deus, porque Ele é digno de ser eternamente lembrado. Após a morte e a ressurreição de Jesus, muitos sofreram por afirmar que Ele era o Filho de Deus. Nele se aperfeiçoaram todas as coisas. Por sua conduta, é possível saber como ser um com Deus, com o Causador primeiro, o misericordioso, o justo. Os que argumentavam sobre o que testemunharam diante de si, sobre as sobrenaturais curas, as expulsões de demônios e até a ressurreição, pagariam com a vida e banhariam a terra com sangue inocente, que clamará até o grande dia do juízo. Esse foi o destino dos apóstolos e de muitos membros das igrejas, formadas após a célebre descida do Espírito Santo de Deus. Este livro relata a perseguição anticristã realizada pelo exército romano ao grego Jéfiros, e a sua esposa judia, Emunar. Nessa ocasião, o soberano dos céus pairou a sua glória sobre o Monte Santo, onde os dois se encontravam cercados. Em sua bondade e misericórdia infinita, enviou Mihael, um dos 7 anjos do Senhor, a fim de instruir Jéfiros sobre as lições para a última igreja, que foi nomeada como a Igreja da Razão e da Fé. Mihael o instruiu sobre o que fornecer a razão do descrente, a fim de semear a sombra do broto da fé real. Com essa finalidade, falou sobre a causa primeira e sobre as provas encontradas no efeito. Assim demonstrou que, pelas características presentes ou faltantes no efeito criado, comprovam o que existe, essencialmente em Deus. Ainda falou sobre o seu ser, como age e por que é digno de louvor. Ele comentou sobre a sua bondade e justiça e também sobre a sua capacidade de ser poderoso e justo. Mihael não tardou em falar sobre o centro da lei cristã, sobre os poderes do amor e as causas do ódio, bem como tudo o que é necessário para que o cristão tenha uma boa vida e uma morte honrada,
destemida e gloriosa. No exército romano, fez prova de todas as condutas que os cristãos devem evitar, bem como as suas consequências prejudiciais. Por isso, disse Mihael, logo estarás bem, quando longe do mal. Significou que há maior culpa nos conhecedores do bem e praticantes do mal do que no mal que os corrompe, uma vez que o mal é mal. Mas o conhecedor do bem, por haver razões de ser bom, quando pratica o mal, condena a si mesmo. No entanto, o mal, desde o início, já se encontrava condenado. Por isso, o leitor poderá encontrar, nas instruções de Mihael para Quefiros e Emuná, o desejo de Deus para a vida do homem, a forma de ser forte e corajoso, paciente, persistente e constante. Além disso, como por meio da direção, instrução e proteção de Deus, o homem pode ser essencial, próspero, abundante e feliz. Tudo isso representa o efeito da confiança na causa a que se pode confiar o destino, o ontem, o hoje e o amanhã. Mas não só isso. A causa a que se pode confiar a alma, ao amanhã do amanhã, na mansão da vida, no reino de Deus. Louvado seja Deus por sua justiça, pois, podendo fazer o mal, não o faz. Grande é Deus, pois, tendo criado o mal, a sua presença não o maculou. Assim como uma gota de veneno em um grande oceano não altera a sua substância, não desacelera e nem obsta a sua constância. Insondável é sua alma e grande é o seu coração. Quando o homem se arrepende, logo vem o perdão. Deus é majestoso, o maior rei que o universo verá. Quando manifesta a sua glória, que exército não recuará? Com a sua sabedoria, o universo e a lógica harmoniosa criou, e pelos que não mereciam, seu filho se sacrificou. Por isso, louvado seja eternamente. Razão e a fé, o caminho até o paraíso de Deus. No início do 7º ano, após o começo da maior caçada aos cristãos, um grego de nome Géfiros e sua esposa judia, de nome Emuná, foram perseguidos pelo exército romano e encurralados no Monte Santo. Eles fugiram de sua casa na escuridão da noite, subiram em seus cavalos e em disparada na região de Reboá. Reboá, corriam por suas vidas. Os penhascos íngremes os cercavam. Em frente, havia apenas um majestoso monte. Subiram, mas não há tempo de os romanos não virem o seu destino. Então, os seguiram e os cercaram. A fé se esvaía, na medida em que suas esperanças de sobreviver se esgotavam. Os romanos lhes privaram de comida e de água. Diziam, vamos ver se seu Deus os alimenta. Saberão que nem mesmo existe, renegarão sua fé e saberão que a morte será em vão. Com medo se entreolhavam e choravam. Emuná dizia, está tudo acabado, será que morreremos em vão? O homem, sem respostas e tomado pelo ódio aos inimigos, pensava em como os odiava e como era impossível amar aqueles homens e se compadecer deles. Assim, desembainhou sua espada e, em um estreito apertado, fez vigília. Esse lugar era a única coisa que separava os inimigos daquilo que lhe era mais precioso, a sua amada. Os dias foram passando, mas a guarnição romana não subia. A fim de humilhá-los e fazer com que se arrependessem de conhecer e seguir a Cristo e para que o sofrimento fosse duradouro, insistiam em um cerco ao monte. O grego, ao olhar para a espada, viu o brilho do céu. O vento soprou em seu rosto e o seu espírito se pôs em oração. Disse ele, oremos e jejuemos, a resposta virá do alto. Desse modo baixou a espada. Eles jejuaram e oraram por 40 dias e 40 noites. O homem assim orou. Senhor, a ti rendo graças, pois sois bom e bem, sei que sempre me ouvis. Se o meu sangue tiver de banhar o monte, pelo nome de teu filho e irmão meu, assim o farei. Mas tem misericórdia de minha esposa, que te conhece desde a juventude. Perdê-la seria mais doloroso que a morte, a livra da agonia e do sofrimento, pois ela é descendente de Davi, teu servo fiel, em nome de Jesus.
Rogo a ti, Senhor meu, Deus meu. Em silêncio, Emuná orava. Senhor, ouvi minha oração. Diante de ti ponho o véu em honra aos anjos e a ti, como disse Paulo de Tarso, teu servo. Livra-nos da morte certa, não nos desampara, Senhor. Compadece-te de meu amado, que, mesmo te conhecendo há tão pouco tempo, te ama com todas as forças do seu coração, que, embora grego, te eleva acima dos montes e, com orgulho, te louva. Não foi por ele que Cristo morreu? Ele tem o dom da fala. Arde em seu coração levar a mensagem a mais irmãos e formar mais uma igreja. De onde ele veio, muitos sábios não conhecem a ti. Os céticos afirmam que nem mesmo existes, contudo sabemos que existes e estás a ouvir nossa oração. Tendes misericórdia de nós, ó grandioso Deus. No 40º dia, entre raios e trovões, uma nuvem escura cobriu o monte. O Senhor do universo descia sobre aquele monte santo, uma aterrorizante visão aos romanos, que logo enviaram mensageiros solicitando mais soldados para o pé da montanha. Com o aterrador esplendor, gritavam de horror. Os dois sobre o monte não acreditavam no que viam. Nesse instante, um clarão cintilante e uma voz como um trovão os chamou pelo nome. Filhos meus, coragem, aqui estou. Então, os dois caíram de joelhos, com terror e tremor, diante do Deus eterno e o seu anjo de guerra. O anjo era Mihael, um dos 7 anjos que podem estar na presença do Senhor. Era a primeira vez que o Senhor se revelava a um não-judeu, assim fazendo prova de que o sacrifício de Cristo rasgou o véu da separação entre os povos, que agora poderiam conhecê-lo face a face. Não temam, eu estou contigo, disse Deus. Fui eu quem criou os universos e os mistérios que existem no invisível da forma. Aqueles que conhecem a verdade não precisam temer a nada. Nessa hora, disse Mihael, levantem-se e comam, festejem, pois o Senhor se compadeceu de vós e veio em vosso socorro. O Senhor trouxe nomes eternos para vocês e instrução para que edifiquem uma nova igreja. Deem o nome a ela de a Igreja da Razão e da Fé. Assim como dia e noite, a mente do homem tem faces que se complementam e reforçam seu espírito. Os homens que viram, creram. Os que ouviram, creram. Mas os que estavam cegos e insensíveis antes de sentir, precisarão entender, vez que o homem, após sua queda, é mais capaz de guiar-se pela razão lógica do que pelo caminho da fé. O Senhor disse: escreva tudo o que o anjo lhe disser, pois servirá de instrução para todos os habitantes da terra. O que for perguntado vos será respondido, pois quem procura encontra, quem pede, recebe, e quem pergunta, encontra a resposta. Nunca calamos quando nos feita a pergunta correta, disse Mihael. O Senhor Deus continuou: Jefiros, a partir de hoje o seu nome será Gamaliel. Ensina o meu povo, dá-vos o meio para que entendam o mistério primeiro, pois sou o Senhor de todas as nações da terra. Nesse momento, o homem sobre o monte, repleto de gratidão e felicidade, disse: meu Senhor, meu Rei, quão grandioso és tu! Muitos morrem para somente depois, no grande dia, poder te conhecer. Mas deste-nos a honra de conhecê-lo antes de morrermos. Emuná, conhecedora das Escrituras, nada falou, mas os seus olhos se encharcavam de lágrimas de contentamento. Essa foi a prova de sua fé e sabedoria espiritual, pois bem sabia ela que carregava a marca de Eva e que o silêncio era a sua forma de demonstrar pleno respeito e maior amor. Assim começa o livro Razão e Fé, o caminho até o paraíso de Deus, escrito por Gamaliel, ouvido da boca do anjo Mihael. Gamaliel disse: como posso ensinar a verdade se não a entendo? Mihael: o homem fala do que entende, testemunha o que viu, mas não dá prova do que não compreende. Por isso, deve saber o que é a verdade. Diz-me então, disse Gamaliel. Mihael disse:
A verdade é o modo de ser real de cada coisa. Tudo que é verdade corresponde ao que é real. Por outro lado, tudo que é percebido, concluído ou dito, sem base na forma que as coisas verdadeiramente são, é mentira, ilusão e falsidade. Sonhos e profecias foram ditas e se cumpriram. Outras se cumprirão. Portanto, sonhos e profecias são reais, bem como tudo aquilo que corresponde à sua real essência em ser ou agir. A verdade é, pois nela, há poder de constantemente ser. A verdade é uma lei inescapável, pois ela não pode ser mudada. A verdade não é tirada da coisa, mesmo que a coisa saia da verdade, da sua natureza real. A verdade é inevitável e, por isso, capaz de defender a si mesma. Sempre há dano quando se ignora a natureza da coisa, sua verdade. Onde há união, não há separação quanto aos entes que se agregam. Assim, quem se funde com a verdade, dela não é tirado. Encontra-se a verdade com a observação atenciosa e repetida que varia na perspectiva e no tempo, que são capazes de dissipar a ilusão. Dessa forma, ao analisar um enigma, repita a observação, veja e reveja. Depois, em outro momento, torne a rever. Se ainda assim não compreender, mude a perspectiva com que observa o ente observado. Contra a verdade, no primeiro impacto, a ilusão se despedaça. Logo desaparece a ilusão, como a discrepância entre o que é e o que se acredita ser. Por isso te digo, assim como um câncer se manifesta em um corpo, a ilusão se hospeda e se manifesta na aparência. Não há mentira na verdade, e nem verdade na mentira. Isso sim é a mais pura verdade. O seguidor de Cristo deve temer trocar o real pelo ilusório, inverter o bom pelo mal, ou, ainda, crer ser mal o que é bom. Sobre a vida, o propósito e sobre o início da vida maior, Mihael falou: coragem. O nosso Deus me ordenou a te explicar tudo o que é essencial para que tenhas uma boa vida. A graça dele é sobre ti. Por isso, se ouvirdes e praticares, sempre vencerás e serás feliz. Mas se tu não deres ouvidos, sempre serás derrotado. Por esse motivo, Cristo disse que os que não ouvissem e não praticassem as suas palavras, estes seriam como casa sobre areia, que, quando combatida pelo vento, grande é a queda. Contudo, aquele que ouve e pratica essas palavras não precisará temer nenhuma batalha. Será como casa edificada sobre a rocha, da qual vem o vento e a combate, mas firme permanece. Haverá tamanha perfeição em ti, que vencer será apenas uma consequência inevitável em tua vida. Digo, será impossível não vencer, pois tudo poderás naquele que o fortalecerá. Mihael falou: coragem, os conselhos divinos, jornada, sofrimento e prêmio. A vida é uma jornada cheia de estações de dor e sofrimento. Mas, para aqueles que sabem onde estão indo, qual é o seu destino final, suportarão com paciência e equanimidade todas as feridas. Ficarão felizes ao olhar para trás e ver que era apenas um momento, um simples momento passageiro e necessário para pavimentar o caminho até a verdadeira felicidade. Nesse instante, o seu sorriso brilhará como o sol, tão intensamente que a sua clareza apagará as memórias de aflição, e o amor pelo bem e pelo belo preencherá o seu coração. Perdoe a adaga que lhe feriu, pois, somente assim, não lhe restarão cicatrizes. Como disse um querido irmão seu, o choro, a agonia, o medo e a escuridão podem durar a noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Há muito tempo foi ensinado que, para alcançar a verdade, é preciso entender que há o sofrimento, a causa do sofrimento, o caminho para que o sofrimento cesse e a tão gloriosa iluminação. Só serão iluminados aqueles que entenderam a verdade transmitida por Cristo. Estes entenderam que, no amor e no perdão, existe cura e poder. Portanto, existe, Gamaliel, um estado de percepção plena da verdade, tomada como o que é e o modo de ser real de cada coisa.
Quando o homem está triste, nota que há o sofrimento. Quando ele analisa, percebe que sempre existe uma causa. Pode ser uma palavra, uma ação ou omissão, do homem contra alguém, ou de outro contra ele. Às vezes é uma ação do próprio homem que, como fogo, o consome. As boas e as más ações têm resultados, contudo, muito maior poder têm as boas ações, pois elas curam, alimentam e preenchem a vontade de viver. Assim, entende-se que é possível cessar esse sofrimento. É possível mudar, melhorar a si mesmo, de modo a ser forte para não sofrer desnecessariamente e suave para não causar desconforto aos outros. Grande é o poder benigno ou maligno, a depender da palavra. Ora, Gamaliel, imagine um homem que está à beira do precipício, que está tão triste que deseja pular e abrir mão da própria vida. Imagine se a pessoa que ele mais ama e estima disser que ele não importa, que ele deve pular. Com uma única palavra, ele pode ser jogado contra as pedras do fundo do abismo, mas a boa palavra pode o fazer retornar para casa, para a companhia dos seus entes amados, para quem a sua presença é essencial e a sua ausência tão brutal como o experimentar da morte. Isso é assim, pois, do mesmo modo que Deus fez tudo por meio da sua palavra, o homem também pode fazer boas ou más ações por meio dela. É por isso que a ação e a palavra correta ainda os livrará do fogo, a plena atenção, os dará a compreensão para que possam alcançar as metas de satisfação e contentamento que tanto buscam, e no final estarão do outro lado da margem com os que alcançaram a verdadeira felicidade iluminada, que no centro está a honra de Deus e o seu propósito, que ensina ao homem como voltar a ter a verdadeira semelhança com ele, e talvez assim, ao notar nestes olhos a dignidade superior, resplandeça sua misericórdia e se manifeste o prêmio, a companhia do Criador e todas as riquezas que advêm com esta magnânima dádiva. Tudo o que Deus fez, fez por ter poder, o que significa uma ilimitada energia. O homem deve trabalhar para aumentar a sua própria energia a fim de aplicá-la na direção mais sensata, aumentando assim a sua potência, que consiste na expressão máxima da capacidade de cada ser. Disso surge o dever para o homem de aumentar a energia e usá-la no mais essencial para a sua vida. A ausência de energia gera todo tipo de doenças. Para evitá-las, é necessário seguir todos os princípios da natureza, sem desejos exagerados, como faz os céus e a terra. Muitas tragédias surgem da falta de energia. Sem energia, como louvará a Deus? Sem energia, como algo pode ter poder? Como será forte como Sansão ou audacioso como Davi? Como governará os outros e a si mesmo, se não há energia mental ou espiritual? Por isso, atentem-se à energia do corpo, do espírito e da verdade. Prestar honras a Deus. O homem encontra energia ou a perde em razão dos alimentos, como o sol faz com as plantas. As forças naturais foram dispostas de modo a sempre oferecerem energia. O homem que se exercita aumenta a sua capacidade de reter energia. O homem que possui grandioso motivo restará motivado e alcançará a sua capacidade máxima. Entretanto, a maior forma de encontrar energia é prestando honras a Deus, pois, quando lembrares dele, ele se lembrará de vós. Assim, conectado com aquele que possui toda a energia, como ficará exausto? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 28 a 31. Decisão e energia.
Tudo o que for fazer, faça com decisão e energia. A decisão é obstaculizada pela indecisão, que é uma causa de diminuição da energia mental. Está escrito que a dúvida vem de Satanás, uma vez que a dúvida é a consequência de quem não conhece a realidade do que está fazendo. Como do mal vem a mentira e a falsidade, é conveniente a ele a indecisão. A indecisão gerada pela dúvida só se manifesta em quem teme, em quem não sabe como algo foi no passado, como é no presente ou como será no futuro. Ainda em quem não sabe o que fazer, como realizar ou quando executar tal ação. Por isso deve o homem meditar sobre cada uma dessas questões em todas as áreas de sua vida. Com isso não haverá dúvidas ou temor, mas a certeza e confiança em Deus. Impulso e contenção. Aquele que já tem energia terá que lidar com a ação de pôr em movimento e de saber refrear a sua própria força. Digo, deve saber impulsionar e conter. Deve saber se colocar em movimento e no caminho, mas depois saber frear para não avançar sobre um abismo. Deve saber redirecionar para a boa direção, aquela que salva e o leva aonde deseja chegar. O homem deve saber pôr a língua em movimento, mas saber refreá-la para que não diga o mal, mas o bem. O mesmo vale para todo o seu corpo durante toda a sua vida. Essa é uma lei eterna. Aquele que aprendeu a usar a própria energia, que conhece a si mesmo e a sua capacidade, evita o colapso que acontece quando o ser vai ao seu limite energético. Por isso, eu te digo, saiba quando ir até o limite e também quando fazer abaixo do que pode. Vá ao limite energético se estiver lutando pela sua vida ou por algo de extrema importância. Em qualquer outro caso, faça abaixo do que pode. Preserve energia para evitar prejuízos à sua própria saúde. Economizando, poderá dirigir essa força para algo mais justo ou usá-la em um momento mais oportuno e necessário, sem desperdício de energia. Nada deves fazer de inútil. Assim, a sua energia sempre estará conectada ao plano de Deus, pois Ele direcionou tudo o que existe a uma finalidade e não fez nada por acaso. Todo o teu projeto, toda a tua ação e toda a tua vida deve ser voltada para coisas que te tragam algum retorno perfeito, espiritual, filosófico, familiar ou financeiro. Longe permaneças dos prazeres efêmeros que, por serem proibidos, são estimulados por Satanás, pois ele adiciona sabor para que deseje se saciar deles. No fim, tudo o que é feito de inútil, mas traz algum tipo de prazer, é cilada pronta. Quando ouvir por acaso a conversa dos teus ou de outros, não opine sobre o que não lhe diz respeito, a não ser que peçam a sua ajuda, pois, como imagem e semelhança do Criador, deves socorrer quem busca por amparo. Deixe em segredo tudo o que não diz respeito aos outros, que somente tu e teu Deus saibam dos teus projetos. Se souberem, os sabotarão. Quando o homem se dedica a coisas fúteis, não só perde a direção do que lhe é essencial, como, a cada dia, torna-se mais inútil aos que lhe rodeiam e ao propósito de Deus, que é salvar o homem. A energia aplicada se transforma em força, e você deve usá-la a fim de combater a beleza ilusória daquilo que é agradável aos sentidos humanos, mas que, em suma, são amarras enganadoras e prejudiciais. Haja em combater a feiura do que se demonstra belo, mas ilusório, pois foi dito que quem se dedica às futilidades mundanas ultraja a honra do Senhor. Inabalável frente aos opostos. No dia bom, bem; no dia mau, bom, pois fazer o bem, apesar do mal, nisto consiste o Evangelho de Cristo. Que o teu ser não se altere diante das adversidades dos dias, pois há bem no mal, se for da parte de Deus. Por isso, ama o que acontece a ti. Mas como saber se vem da parte de Deus? Mantenha-se feliz e grato por não estar enfrentando adversidade maior. Por acaso está enfrentando uma catástrofe? Se não,
Sejais grato por existir matéria para construir um precioso caminho. Caso seja a maior dificuldade de tua existência, força, pois, se seguires os mandamentos de Deus, Ele te dará forças para suportar a tudo. Pois, assim como, em sua bondade, Deus presenteou os seres humanos com a terra, também compartilha a sua força com quem merece ou de quem tiver misericórdia. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Portanto, não permita que os fatos alterem o seu ânimo. Não fique apreensivo sobre o que foi, nem sobre o que se seguirá, pois lhes foi dito, cada dia trará seu próprio mal. Aceite o que lhe ocorre, para evitar atrito entre sua vida e a existência do universo. Suportar palavras ferinas. Entre o amanhecer e o entardecer, a não ser que viva em um monte ou no deserto, muito lhe será dito. A maioria das pessoas não conhece a Deus, nem sabe dos princípios da realidade. Por isso age sem controle, buscando o que mais agrada a si mesma. Assim, acaba por disparar palavras e atos que combatem o espírito do justo, palavras ferinas e mortais. E eu digo que, assim como as flechas não são capazes de penetrar a couraça do rinoceronte, deves aprender a suportar as palavras dos que não sabem se controlar. Não permita que penetrem seu espírito, o fazendo-se perturbar. Apenas cale, ouça, mas não reaja. Assim evitará falar ou fazer algo de que se arrependa, evitará pecar. Sereno. Por isso que o teu espírito seja sereno como névoa da manhã, mas forte para suportar os mais duros golpes, como Cristo suportou. O ato de ser sereno é a parte externa de quem alcançou o controle. Embora esteja fervendo por dentro, não permita que saibam. O teu espírito te pertence e não pode ser observado a não ser que permitas. Aquele que se controla tem a capacidade de se autogovernar, e somente assim poderá desejar governar os outros. Aquele que não consegue controlar nem a si mesmo, mas deseja controlar os outros, o que dizer? Hipócrita, controla primeiro o teu espírito para, somente depois, tentar governar o dos outros. Isso é possível pelo poder de Deus. Portanto, o desejo maior do homem deve ser controlar a visão, a audição, a língua e a mente. Somente assim não verá, não falará, não ouvirá e nem fará nada que atente contra os princípios e mandamentos de Deus. O ódio sentido em um dia pode destruir uma vida inteira. Quando estiver com raiva, não haja. Afaste-se para ter tempo de esfriar os ânimos. No momento do atrito, esconde a tua emoção e não seja impulsivo, pois o general impulsivo é levado facilmente para a morte. O homem deve reagir conforme a real circunstância, como o reflexo no escudo polido. Quando em perigo, deve se precaver, mas, estando seguro, não deve ter medo ou ficar apreensivo, como se estivesse em perigo. Esse perigo seria a ilusão gerada pela incompetência em ler a realidade da circunstância. Contudo, esta é a promessa. Os que estão com Deus sempre estarão seguros. Assim, confiem e não temam. O homem não deve buscar guerra ou qualquer tipo de desentendimento com seus irmãos humanos. Se possível for, paz com todos os homens, mas, se for necessário a defesa do que lhe importa, que não só entre em combate, mas o faça para vencer. Pois o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, dá capacidade a quem busca e força aos seus guerreiros fiéis. Faça o melhor que poderia ter feito, de modo que, na velhice, não se lembre com arrependimentos. Levanta-te, bravo e resoluto, ó vencedor de inimigos. Levantar-se é erguer o espírito que se encontra em desânimo. Bravo é o homem que enfrenta o seu interior e, assim, combate e vence o inimigo interno, e também aquele que se apresenta diante dele. O que achariam do exército de Israel se ninguém tivesse aceitado combater contra o filisteu Golias? Mesmo sendo um jovem e pequeno homem, Davi aceitou, e nisso
foi demonstrada a glória de Deus. Do mesmo modo, se for necessário combater para que Deus seja glorificado, não se acovarde, não tema, pois Deus estará contigo. Mas, se desejar temer algo, tema fugir da batalha como um covarde. Não busque o sangue de nenhum homem. Hoje, a lei diz: ame o seu inimigo. Mas as lutas não ocorrem apenas no campo de batalha. Não pelejou Jesus contra os fariseus? Não lutou Paulo por onde passou? Com a espada de sua boca, guerreou contra a mentira e glorificou a verdade de Deus. O mesmo façais vós também. Valentia e paciência ao suportar a dor. O homem que busca a paz nem sempre a encontra. Perseguições de todas as direções podem acontecer. Quem se encontra assim deve ser valente para não desistir do Evangelho de Cristo. Necessário é ser paciente para que o tempo e a distância possam apagar a seta diabólica lançada contra ti. Suportar requer força e força requer preparo. Esteja pronto para sofrer. Lucidez é a maior vantagem de um servo. Lucidez é a maior vantagem de um rei. Se a dor for inevitável, sejas um com ela, e ela não o suportará. O mesmo lhes foi dito sobre o mal. Resisti ao mal, e ele fugirá de vós. Quando se trata da dor, a forma de se resistir é se fundir com ela, aceitando-a e não se opondo. Assim como a água pega embalo em seus obstáculos, use a energia do mal para o bem. Do inútil, faça o útil. Não foi assim que Deus, pairando o seu espírito sobre as águas e sobre um bloco de terra desolado e vazio, fez um paraíso? Pois, sendo filhos, busquem por essa capacidade. Foco no alvo. Quando um arqueiro está treinando, em que os seus olhos focam? Sim, no alvo. Do mesmo modo, os olhos do homem não podem desviar do seu objetivo. Do espírito à matéria, seja o que for que traçar, seus olhos não podem se desviar. Quando os olhos se desviam, lá se vai a chance de acertar. O bom arqueiro mantém os olhos atentos ao que deseja. Assim consegue alcançar. Não perca tempo observando as árvores ao redor. Foque e, como a flecha, acerte o alvo, sem expectativa exagerada. Muito se espera dos resultados de planos e ações. O ser não pode pôr demasiada expectativa em nada que não está sob o seu controle. Caso contrário, ficará sempre ansioso para que tudo ocorra exatamente como planejou. Tolo! Não lhes foi dito que o homem planeja, mas a resposta vem do alto? Sim, a bênção para qualquer plano vem de Deus. Mas, quando alguém faz o bem e cria a expectativa de receber algo em troca, se frustra, pois a resposta vem do alto da ignorância e da maldade de quem recebeu a boa ação. Por isso, não fixe um resultado como sendo o bom e agradável. Controle o que pode controlar, a tua própria ação e o teu próprio coração. O mesmo vale para o ganhar ou perder. Por isso foi falado: não anseie o lucro e nem tema a perda. O erro está em colocar expectativas exageradas em um resultado fixo. Foco na maior recompensa. Desde o início, tenha em mente a maior recompensa. No mundo espiritual, a ligação com Deus. No mundo físico, o vínculo com o bom, útil e belo. Seja um homem das artes, pois, estimulando a sua criatividade, conhecerá melhor o teu próprio Criador. Lembre-se de Davi. Ele lutou, dançou, foi estrategista e sempre soube oferecer os melhores louvores ao seu Pai do céu. Mas a sua maior vantagem pessoal era o amor, pois era pelo amor que ele entrava nas bocas de ursos e leões, a fim de arrancar as ovelhas e proteger o seu rebanho. Ainda foi por amor a Deus que ele desafiou Golias, mesmo que o resultado pudesse ser a sua morte. Ora, Gamaliel, este é um mistério. Davi não tinha nenhuma garantia de que sairia vivo, contrariando todas as possibilidades do que normalmente acontece. Mas, pela sua confiança em Deus, ele não foi decepcionado.
pois o Senhor jamais decepcionou quem confiou em sua força, em seu poder ou em seu amor. Mas não só isso, antes de vencer, ele já agia como vencedor. Ele perguntava: mas o que ganha quem vencer o gigante? Aquele que sabe o ganho, arrisca e tem coragem de enfrentar o desafio. Assim, antes de realizar qualquer missão na vida, saiba o que irá ganhar. Confie em Deus e vencerá. Crença e fé. Gamaliel: a fé não tem relação com a loucura, mas o tolo, em sua loucura, pode acreditar que é fé. Em razão disso, é conveniente que eu te explique sobre isso. Muitos erraram, e outros errarão. Crer é acreditar que algo comumente possível é possível, como todos creem que o sol nasce, pois sempre nasceu e se pôs. A fé é diferente. Trata-se de acreditar que o comumente impossível é possível, em razão do poder de Deus. O tolo acredita que, se chamar a montanha ou pular de um penhasco, a montanha virá até ele ou ele criará asas enquanto despenca sobre as rochas do abismo. Mas a fé posta no próprio homem, em si, é como solo estéril. Nada brota, nada surge dali. Atos de fé sem plena obediência à lei de Deus são verdadeiramente impossíveis. Contudo, se houver obras de obediência e a plena certeza de que existe um Deus que tudo pode, chamará o monte e ele virá até vós, e se cair do precipício, os anjos te ampararão. Não lhes foi dito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos? Isso é verdade, pois em Deus não há mentira. Fé é a certeza das coisas que não se viu. Se Deus pode contra o mar, contra os deuses, contra os gigantes, o que dirá vós acerca de qualquer tipo de inimigo ou dificuldade? Deus é o Senhor da vida e da morte. Então por que temem a morte? Por acaso pode ela contra Deus? Por que temem doenças? Não são escravas da vontade de Deus? Pois temam somente a um, ao nosso Deus, pois estando com ele não temas a nada. Conservem o seu espírito forte em Deus. A sabedoria de Salomão não era dele. Quem lhes disse que o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Provérbios 18:16. Assim sendo, que o teu espírito esteja em chamas de poder e amor pelas formas do bem e pelo propósito do nosso Deus. Assim vencerá. Ó Gamaliel, em momento oportuno te direi como ter a certeza de que Deus está com o homem. Assim, não estarás dizendo: porventura, sou eu merecedor dos favores de Deus? De fato, por mais justo e puro que seja o homem, não merece. Mas Deus é um rei benevolente, que abençoa por amor e por misericórdia. Por isso disse: eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse: estou aqui, estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo rebelde. Um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Ora, Gamaliel, se Deus concedeu tanta graça a quem fazia o mal, o que ele não fará por quem tentar encontrá-lo e andar no caminho da justiça? O que não poderá conceder a quem lhe pedir? Por esse motivo, o homem deve ser como a flor de lótus. Embora se desenvolva em meio à lama, a sujeira não a deixa impura, a sua beleza não é corrompida, e a sua essência e o seu perfume não são alterados. Portanto, sejais vós como elas, que se destacam por sua pureza em meio à podridão. Assim é o servo em meio ao mundo. Todos o notam e o admiram. Deus é com ele. Treinar a vontade. Faz do teu corpo teu servo, não o teu senhor. A tua vontade deve ser treinada. Se desejar o mal, reprima o desejo. Se desejar o bem, impulsione-o. Para isso é necessário ter disciplina. Apenas crianças tolas fazem somente o que lhes dá vontade.
O homem deve fazer o que é preciso e necessário. A virtude está em refrear o impulso do mal e impulsionar o estímulo do bem. Mas é aí que está. O impulso do mal é como torrente, difícil de refrear, e o do bem é difícil de existir. Mas existe nos servos de Deus, que oferecendo os seus corpos como sacrifícios vivos, refreiam tudo o que é contrário à justiça. Descansam aos sábados e festas de Deus e fortalecem o seu amor, a sua piedade, a sua coragem, a sua fraternidade e, mais uma vez, o amor aos inimigos. O sol se manifesta e se vai todos os dias, dando a prova de como deve ser o homem. A constância deve estar em todos os aspectos da vida. O coração bate sob o peito do homem, do seu nascimento até a sua morte. O pulmão inspira e expira, até mesmo enquanto dorme. Por isso te digo, a ação constante é o método para a santificação do homem. Os guerreiros que repetem as suas técnicas não mais precisam pensar para executá-las, pois as suas espadas agem como extensão dos seus corpos. Da mesma forma, a vontade do servo de Deus deve ser subjugada por meio de uma rotina fluida. O homem inconstante nega os princípios da natureza e não consegue se manter reto na justiça. Mas há uma promessa para os constantes: serão como os maiores poderes do universo, transpassarão qualquer barreira, pois Deus a confrontará. Deus não abandona os seus aliados. Os constantes saberão resistir, lutar e disputar contra o mal. Cada gota de suor valerá. Por tudo isso deve haver constância na busca por proximidade com o Criador, orações e cultos todos os dias, assim como, todos os dias, se alimentam. Por isso, o homem deve desenvolver uma rotina que, logo no início, a premissa do dia seja voltada ao Senhor Deus, para que se alimente da força concedida por Ele. Assim como inicia os seus dias se alimentando dos alimentos da terra, deve fazer com os alimentos do Espírito. O seu corpo deve estar pronto para suportar todo tipo de exercício para o fortalecimento do seu corpo. Não lhe foi dito que um corpo fraco não suporta um espírito forte? Como confrontará o mal estando desnutrido de alimentação espiritual? Como socorrerá alguém se não tiveres força física? Quando tiver medo de algo, faça votos a Deus, e na certeza de alcançar a graça, os cumpra. Na agonia, jejue e ore. Assim, o espírito será alimentado. Nada será impossível para você. O jejum deve ser absoluto, sem água ou qualquer tipo de alimento, de um pôr do sol ao outro. Deve fazer como os antigos. No futuro, haverá vacilantes que ensinarão jejuns de 2 ou 3 horas. Tolos não jejuam assim todos os dias, entre as refeições? De que lhes valerá tal jejum? Digo, não valerá de nada. Enquanto as boas ações amadurecem, deve haver paciência, pois haverá espera até que a árvore plantada gere frutos. Muitos desistem antes de colher os frutos, perdendo dessa forma o galardão do mérito. Por isso, em todos os teus projetos, plante, regue, espere e colherá. O mesmo pode ser dito dos frutos espirituais. Vá ao seu povo e diga isso. Logo serão ricos, se como as sementes aprenderem a multiplicar. Porém, nenhuma semente nasce se não for posta na terra. Então é necessário que o homem haja, para que exista resultado. Vês que não há resultado sem causa. Diante de qualquer dificuldade, medite bem e encontrará a resposta. Perscrute nas Escrituras, pois lá muitos mistérios são revelados para os que sabem o que estão procurando. Contudo, o lapidar do espírito deve ser o seu alvo maior. A lei do empreendimento e fortuna. Quando o homem desejar empreender para ter o conforto maior, permitido pela riqueza humana, deverá, primeiramente, planejar atentamente o projeto e consagrá-lo ao Senhor. Se não for contrário à justiça de Deus, o seu plano será bendito e dará certo.
Ele deve dizimar uma 10ª parte de tudo o que conseguir para usar nas finalidades do Evangelho de Cristo. Dessa feita, o seu empreendimento estará sinalizando para Deus que está oferecido para as finalidades sagradas. Alguns requisitos são necessários ao sucesso, dentre eles, a lógica de expor à venda e oferecer o que anseiam. Ninguém irá adquirir terra estando no deserto ou água salgada estando no mar. Ofereça o que necessitam e, por meio da persistência, dará certo. Se perceber que não está funcionando, não pense que está maldito, pois em todo início existe maior dificuldade, como as dores de parto. Em tal caso, mudar a via é o essencial. Como no barco, se o vento mudar, mude também a posição da vela. Como a semente, abençoado é o que se multiplica. Não coloque teu futuro nas mãos do acaso, mas nas mãos de Deus. Aperfeiçoe o seu projeto por meio de tentativa e erro. A cada novo teste se aperfeiçoará. Nisso, provará ao Senhor o merecimento. Diversifique os seus ganhos com outros projetos que também não atentem contra a justiça ou a moral. Logo, estará próspero. Ora, não foi Salomão o homem mais rico que já existiu? Ele fez assim. Tenha conselheiros em todas as fases do plano, mas seja o governante e tomador de decisões. O que se sabe traz maiores ganhos, e o que não se sabe resulta em prejuízos. Busque pelo conhecimento. Saiba dar recompensas justas e treinar os seus. Não seja movido pela ambição demasiada ou pela ganância, mas pelo amor ao próximo. Sabe-se que a ação advém da ganância se originar do desejo de não compartilhar. Lembre-se, lhes foi dito, a alma generosa prosperará. Partilhe com quem necessita, pois haverá maior misericórdia para o generoso. Tenha bons motivos em mente, e o vigor logo surgirá. Seja veloz em praticar a ideia, senão outro entrará adiante de ti. Os pequenos e primeiros resultados motivam outros ainda maiores. Haverá de existir grande força de espírito nos teus empreendimentos. Isso ocorre porque o risco é atrelado ao ganho. Logo, quando existe risco, surge o medo de se expor. A tudo de suportável se exponha, mas o que lhes foi dito? Confie. A ousadia é um requisito do bom servo. Ouse fazer o que julgam por tolice e loucura aos olhos humanos, mas que aos olhos de Deus ou do Evangelho de Cristo é o certo e sensato. Essa foi a primeira parte do livro Razão e Fé. Adquira-o no link abaixo. Que Deus esteja contigo.